Curso Analista Tech em Hardware, for Quality. Vamos dar continuidade aí ao nosso exercício, que nós começamos na última aula, exercício referente a redes Microsoft, né? Configuração básica aí, inicial de redes Microsoft, rede, a gente chama aí de rede ponto a ponto, né? Que é aquela rede onde não há nenhum tipo de gerenciamento nos dispositivos, todo mundo acessa todo mundo, enfim, os recursos aí é uma rede colaborativa, né? Onde os recursos são compartilhados para que todo mundo possa acessar e o computador ele pode ser ao mesmo tempo cliente, ou seja, aquele que oferece os recursos, e pode ser, aliás, aquele que utiliza os recursos, e ele pode ser servidor, que é aquele que vai oferecer algum recurso na rede. Então não há definição concreta aí de quem é cliente e quem é o servidor na rede, tá? Então na nossa última aula, vale lembrar que esse exercício que a gente está fazendo está disponível aqui no nosso portal, inforqualitycg.tk, você coloca o seu login, acessa, né? E aí você vem no módulo, né? No caso a gente está aqui no módulo 4, Introdução a Redes, você faz aí o download dos arquivos, como também de alguns materiais de orientação. Lembrando que esse procedimento que a gente tem fazendo, existe um material aqui para que você, mostrando exatamente o passo a passo desse procedimento. Vocês podem baixar. Então, o exercício, demos início a semana passada, né? Então a gente fez a primeira etapa do exercício, que é exatamente fazer uma rede sem permissões, ou seja, uma rede onde o recurso é compartilhado e ele é acessado por todos, né? Então, no caso da aula passada, a gente criou uma pasta chamada pasta pública, né? E compartilhou de maneira que todos os usuários pudessem acessar. A gente colocou alguns arquivos dentro dessa pasta, né? Colocou um arquivozinho na realidade dentro dessa pasta e verificou que a gente pode modificar, podia copiar esse arquivo em qualquer estação. No caso, a gente simulou isso em ambiente virtualizado, VirtualBox, né? Então, para isso, nós utilizamos 2 computadores com Windows 7. Lembrando que o procedimento ele pode ser feito para Windows 8, Windows 10, o procedimento é o mesmo, certo? Chegou mais alguém aqui, Jânio Lima. Bom dia, Jânio, acabamos de começar, tá certo? Estou só dando explanação aqui sobre o que foi feito na última aula, nossa última aula. Ok, Jânio, bom dia. Bom dia, professor. Pronto, a gente Desculpa o começou agora, atraso. tá? Tranquilo. Beleza, A gente começou beleza. agora. Só peço que você desligue o microfone, por favor, para não retornar o eco para mim. Desligar? Isso, microfone. Se você precisar falar, você pode ligar e fala, tá ok? Beleza, beleza. Beleza, vamos lá. Então, gente, na nossa última aula, nosso procedimento ele foi até aqui, né, onde a gente instalou essas impressoras, instalou a impressora e compartilhou a impressora na rede. Não sei se vocês estão aí no mesmo padrão. Estou aqui com minhas 2 máquinas virtuais. Uma máquina que já expirou a licença, mas como a gente está utilizando só para praticar aqui nesse ambiente, né? A gente não vai utilizar de fato essa máquina. Apesar que quando a licença está expirada, ela perde algumas funcionalidades, mas vamos ver se vai funcionar bacana aqui para o que a gente precisa, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma testada rápida aqui, verificar o que a gente fez, né? Vou dar um CMD aqui, Command. Geralmente eu gosto de executar como administrador, CMD, que você tem mais autoridade, né? Podemos dizer assim. E aí eu vou dar um ipconfig para verificar aqui qual que é o meu IP. Então, meu IP é o 926801, que foi o IP que a gente definiu aí no exercício aí da semana passada, certo? Então, o exercício nos pedia para que a gente definisse essa faixa de IP, no caso, ó, 1.1, mas a gente mudou, né? Que acabou a gente tendo aquele problema de comunicação entre as máquinas, que acabou vendo que era um problema do VirtualBox. E aí a gente mudou a faixa de IP só para ver se funcionava mesmo, mas vi aqui o IP da outra placa de rede, ipconfig 92803, então vou verificar, né, estabelece essa comunicação entre os pontos 192.68.0.3. Então, estou pegando da primeira máquina para outra máquina. Então, estatística do ping, enviou 4, recebeu 4.
não teve nenhuma perda. Então, daqui para lá a comunicação está ok. Vamos ver o inverso, né? Que era o nosso problema exatamente semana passada, né? A máquina de cá não estava se comunicando com a máquina de lá. Testamos um ping, então a comunicação aí entre as estações é aparentemente perfeita, né? Poderia dar um ping "-t" para testar essa comunicação aí ao longo do tempo, mas aparentemente está tudo normal com base naquilo que a gente fez. Então, eu vou verificar aqui a minha rede, vou verificar se eu consigo enxergar o PC3, que era PC2, a gente acabou criando outra máquina, né? Chamou essa máquina do PC3. E aqui os recursos que estão compartilhados no PC3, inclusive a pasta pública, e eu estou tendo aí acesso à pasta pública, tá? Então, uma das formas de acessar esse recurso é você vir aqui através do ícone de rede, procurar essa sua máquina da rede, tá? Você pode também filtrar pelo grupo de trabalho aqui, Lab Virtual. Então, se você tivesse mais máquinas na sua rede em outros grupos, quando eu coloco o Lab Virtual, ele vai filtrar as máquinas que estão dentro do grupo Lab Virtual, que foi o grupo que a gente colocou essas máquinas na última aula, tá? Então, vou agora migrar aqui para outra máquina, para a máquina 3, PC3. Também consigo enxergar a máquina 1, certo? A impressora compartilhada na máquina 1 e a pasta pública também na máquina 1. Então, tudo isso foi feito semana passada. Lembrando também as impressoras, né? Que a gente instalou 2 impressoras no caso. Uma impressora local, aquela impressora que vai estar instalada na sua máquina, via cabo USB, por exemplo. E uma impressora na rede, que é a impressora que está instalada lá em PC01. Né? A impressora foi instalada em PC01 e ela foi compartilhada. Então, essa impressora só vai estar disponível para impressão quando o PC0 não estiver ligado e a impressora também, obviamente, estiver ligada e conectada à máquina principal, né? Então, o PC01 aqui funciona basicamente como um servidor de impressão, né? Basicamente. Então, essa etapa do exercício nós fizemos, né? Ativamos a rede, fizemos mapeamento, enfim, e nós chegamos aqui, que é exatamente a parte de instalação e compartilhamento das impressoras na rede. E agora vamos para a segunda etapa do exercício, que é a etapa de rede com permissões. Então, a partir de agora, assim, a rede, a gente vai criar pastas e compartilhamentos, onde esses compartilhamentos eles não serão mais disponíveis para todos. A gente vai criar compartilhamentos definidos por usuário, ou seja, a gente vai atribuir permissões para que só aqueles usuários consigam acessar esses recursos. Então já vai um pouco diferente. A gente vai compartilhar uma pasta, mas se não for aquele usuário daquela pasta, ele não consegue acessar, né? E aí a gente vai ter que, obviamente, nesse caso aqui, um ambiente, a gente vai simular agora que é um ambiente, vamos dizer assim, empresarial, onde essa empresa tem alguns funcionários e esses funcionários, eles precisam necessariamente trabalhar em todas as máquinas, porque, por exemplo, num dia a máquina de um funcionário pode estar com problema e ele tem que ir para outra máquina. Então, se ele for para outra máquina, ele tem que ter uma conta de usuário para ele nessa outra máquina. Então, a gente está simulando um ambiente onde todas as máquinas dessa empresa terão todos os usuários que trabalham na empresa. Então, você vai ter que criar, se tiver 10 máquinas, você vai ter que criar 10 usuários em todas as máquinas, certo? Se a empresa tiver 10 funcionários, então você multiplica por 10 isso aí. Então você vai ter que, em cada máquina, você vai ter que criar os 10 usuários, certo? Então é trabalhoso. Vocês vão ver que é bastante trabalhoso, mas depois que está pronto, fica um negócio bem interessante. Ou seja, cada usuário tem a sua senha, só vai logar, né? Consegue logar em todos os computadores, ou você pode não criar aquele usuário, dizer que ele não pode logar ali. E a gente vai ver esse exercício é exatamente proposital para que, quando a gente for fazer o exercício do Windows Server, que uma das funções do Windows Server é criar usuários para a rede, a gente vai ver que no Windows Server a gente consegue criar esses usuários de forma centralizada. Né? A gente cria um conceito chamado de domínio, né? E a gente cria usuários nesse domínio, né? Então, usuários dos computadores pertencentes a esse domínio, eles são gerenciados aí de forma mais inteligente e principalmente de forma centralizada.
Então você cria esses usuários uma vez e esses usuários que você criou lá, por exemplo, esses 10 usuários, eles servirão para logar em toda a rede, desde que esses computadores que fazem parte dessa rede estejam no domínio que foi criado lá no servidor. Mas isso a gente vai dar uma ênfase melhor quando a gente for fazer o exercício aí do Windows Server, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui, a gente já tem que começar, porque é uma rede com permissões, e essa rede com permissões, ela já tem um nível de segurança maior. Tá? Então, o primeiro nível de segurança que você tem que ter em qualquer rede é definir usuários e senhas. E o mais importante, né? Atribuir uma senha para o administrador. Ou seja, aquele usuário, né, que vai ter permissões total dentro da sua máquina. Pode instalar, remover programas, adicionar usuário, excluir usuário. Mas também eu posso definir, se eu quiser, eu posso definir o que é que esse administrador, mesmo sendo administrador, pode ou não fazer dentro daquele computador, certo? Às vezes o cara é administrador, mas eu posso restringir ele de algumas coisas também. Então, o Windows, quando você faz a instalação do Windows 7, do Windows 8, Windows 10, eles criam um usuário, que é um usuário administrador também, mas um usuário que você cria na hora. Mas por padrão, o Windows já tem uma conta de administrador. Por exemplo, quando instalava o Windows XP, geralmente o usuário que era instalado, na grande maioria das vezes, principalmente o Windows 2000, já era o administrador. Então o administrador já fazia tudo, já tinha permissões para fazer tudo. E no caso do Windows 7, do Windows 8, Windows 10, algumas atualização mais recente, a última atualização do Windows XP, quando você vai fazer a instalação, você cria um usuário, que é aquele usuário que você define na hora, que também é um administrador, mas é criado também outro usuário, que é o administrador do Windows, padrão do Windows, que ele cria em qualquer instalação, né? Porque, por exemplo, se você perde acesso ao usuário principal, você consegue ativar esse outro usuário para você poder acessar o seu computador, por exemplo. Então o Windows cria essa conta, mas ele deixa essa conta desativada, ele não ativa já porque você já tem uma conta como administrador. Então, eu sempre gosto de ativar essa conta de administrador padrão do Windows. Né? Eu gosto de ativar essa conta do administrador padrão do Windows e desabilitar a conta que ele me forneceu. A conta que ele me forneceu durante a instalação. Tá? Então, a primeira coisa que ele pede aqui, ó, ativa a conta administrador e desative a conta aluno, ou a conta que você criou durante a sua instalação aí. Mantenha a mesma senha, IQ@123. Até porque, caso a gente não tenha colocado senha durante a instalação, esse vai ser o momento. Tá? Então, para criar usuário, geralmente, quando a gente vai para o usuário mais convencional, ele está mais acostumado a trabalhar com os usuários aqui nessa opção. Contas de usuário, certo? Segurança familiar. Hoje é proteção dos pais, alguma coisa assim, né? No Windows 8, no Windows 10, alguma coisa assim, proteção dos pais. Só que, quem já está acostumado a trabalhar com redes desde o Windows NT, lá de 1995, 96, que é um sistema operacional desenvolvido para redes e é a base dos sistemas atuais, do XP, do 7, do 8, enfim. Todos eles utilizam, inclusive, o sistema de arquivos NTFS, né? Todos eles são a base é a mesma, né? Só muda recurso, mas todos eles são Windows NT, na realidade. E aí, eles, desde que se trabalhava com redes, a gente tem uma forma, o Windows NT ele tem uma forma para você criar usuários, dividir usuários, através de opções específicas para isso. Tá? Então, no caso aqui do Windows 7, eu não gosto de criar usuário da maneira tradicional, assim, né? Da maneira mais fácil. Eu gosto de criar usuários da maneira como a gente criava lá no Windows NT, que virou Windows Server depois, né? E aí você vai, se você for trabalhar com Windows Server, você não vai ter dificuldade de criar usuários, porque é sempre o mesmo padrão. Então isso aqui serve para Windows 10, para Windows, enfim. Como é que eu faço para criar esse usuário nesse modo de gerenciamento avançado de usuários? Duas formas. Eu posso vir aqui no botão gerenciar, botão direito do meu computador, né? Vou gerenciar, vou ter essa janela aqui de gerenciamento do computador. E aqui eu vou ter uma opção chamada usuários e grupos locais. E aí eu vou ter usuários e grupos de usuários. Então,
o conceito de grupo de usuário é bem parecido com a questão de grupo de trabalho. Grupo de trabalho eu vou colocar computadores para fazer parte daquele grupo, para que eu possa organizá-los e principalmente localizá-los, né? E os grupos eu vou ter vários usuários aqui dentro, né? Então você tem aqui, por exemplo, operadores de cópia. Operadores de backup podem substituir as restrições de segurança, ou seja, esses usuários que estiverem dentro desse grupo, eles podem alterar, por exemplo, configurações de backup. O usuário do grupo dos administradores. Então, ó, administradores têm acesso completo e restrito ao computador. Então, se você quiser que alguém se torne administrador, você pega aquele usuário e coloca ele dentro do grupo administradores. Então, o Windows tem alguns grupos padrões, certo? Aqui dentro que já tem aqui algumas permissões predefinidas. Por exemplo, um grupo bem interessante aqui, usuários de trabalho da área de trabalho remota. Então, os membros desse grupo, eles têm direito a fazer login remotamente. Você consegue, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui. Inclusive, eu usei ontem, eu estava atendendo um cliente, uma pessoa, um colega lá em Mato Grosso do Sul, remoto, e o servidor dela, o Windows Server é muito antigo, eu não estava conseguindo rodar TeamViewer, Ndesk, nada. Aí eu falei o seguinte, me dê acesso a um computador, um outro computador da sua rede, pedi para que ela habilitasse o remoto do servidor, a conexão remota do próprio Windows, fui orientando ela para como que ela podia habilitar essa conexão remota. E aí eu acessei através de um Ndesk, acho que foi o Ndesk que eu usei ontem, foi o Ndesk, um dos computadores dela na rede, que não era o servidor, e por meio deste computador, utilizei o console de acesso da área de trabalho remota, né, que é o terminal server, usei o remote desktop do Windows lá, e fiz a conexão local, né, local da área de trabalho remota do servidor, e aí consegui fazer a configuração do servidor. Então, às vezes, numa dessa, aí o cara não conseguia instalar o TeamViewer, não conseguia instalar o NDES, não abria pelo... Acho que o sistema dela era bem antigo, o Windows Server 2003, não abria, você clicava, o bicho não abria, aí... E você tem que ter outras maneiras, né? Outras maneiras, e tem que imaginar outras maneiras para acessar, e essa foi uma das maneiras e deu certo. Então, por meio de uma máquina, pela rede local, eu fiz o acesso do servidor dela. Tá? Então, para que esses usuários possam ter acesso às áreas de trabalho remota, através do utilitário de conexão de área de trabalho remota, eles têm que pertencer a esse grupo aqui, tá? Então, o grupo é isso, né, gente? Então, lá no Windows Server, por exemplo, você pode criar outros grupos, colocar usuários, você pode criar os seus grupos, personalizar. Lá tem uma prática bem interessante que é chamada GPO, que são as políticas de grupo, onde você pode criar um grupo e definir políticas para todo o grupo. Né? Essas GPOs que são os segredos aí do Windows Server, né? Então você pode definir aí para todos os usuários, né? Todos os usuários que fizerem parte daquele grupo. Por exemplo, o que o cara pode fazer, o que ele não pode, qual o papel de trabalho da área de trabalho que vai aparecer para ele, né? Se ele pode acessar painel de controle, se ele não pode, se ele pode instalar impressora, se ele não pode. Então você tem uma imensidade de coisas que você pode ativar e desativar. Se você fosse fazer isso aí por usuários individualmente, você ia demorar uma eternidade. Então você cria o grupo, joga todo mundo e define aquelas políticas para o grupo. Né? Inclusive, eu estou preparando um exercício também nesse sentido aí, né? Já que a gente possivelmente deve ficar em ambiente virtual um pouco mais tempo, e aí eu estou preparando outro exercício, que é um exercício até um pouco mais complexo também, né? Que até não abrange nem tanto o nosso curso, né? Nosso curso ele não vai tão a fundo no Windows Server, mas eu vou preparar algo bacana também para que vocês entendam assim, a importância das GPOs aí, das políticas de grupo, tá? Usuários também na internet, no YouTube tem muita coisa. Se você procurar GPO lá, o Windows Server, tem muito material também, gente, tá? Muito material. Eu tô, você sabe, constantemente buscando, né? Conhecimento, aprendizado e novas técnicas aí para melhorar a didática e para melhorar os exercícios. Então, aqui nós temos os alunos, nós temos uma conta convidado, que é uma conta que é habilitada para o usuário que não tem conta, que quer acessar, então é uma conta bem limitada, né? Ele dá a definição aqui, ó. Conta para acesso como convidado do computador. Eu tenho a conta aluno, que é a conta que eu criei durante a instalação, né? E eu tenho a conta administrador aqui. Vocês vão notar aqui, é uma conta aqui chamada Home Group também que ele cria. Geralmente, essa conta aqui geralmente é uma conta, tipo, se alguma dessas contas der falha, ele entra por padrão, é como se fosse uma conta temporária, né?
Inclusive está oculta, tem esse cifrãozinho aqui no final, ficou oculto. Então, gente, observe que aqui o administrador está com a setinha para baixo. Essa conta ela está desativada, tá? Ela está bloqueada ou desativada. Ele está com a setinha para baixo. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, obviamente, eu vou habilitar, vou chegar aqui, ó, conta desativada, está desabilitado, administrador. Vou habilitar essa conta, certo? Vou aplicar, vou dar um OK. Vou definir uma senha para essa conta. Como é que eu faço a definição de senha? Eu clico em cima do usuário, botão direito, definir senha. Ele está dizendo, né, que esse usuário agora está logado, que ele está confundindo com o administrador da máquina mesmo. Né? Que qualquer alteração que eu fizer de agora, se eu mudar essa senha agora, qualquer alteração que eu fizer no usuário, que está logado agora, não era para aparecer essa mensagem na realidade, né? Mas ele está confundindo com o administrador, com o aluno. É como se eu mudasse a senha, qualquer alteração que eu fizesse a partir de agora não valesse nada. Mas vamos lá. IQ arroba 123. IQ arroba 123. Que é a nossa senha, certo? A senha que está definida aqui do exercício. IQ arroba 123, tá? E antes de eu vou desabilitar o usuário aluno, desligar a máquina. Antes de eu desabilitar o usuário aluno, o que, é que eu vou fazer? Eu vou testar o usuário, uma boa prática, né? Vou testar o usuário administrador. Vou fazer aqui um log off, ou seja, eu vou encerrar todas as atividades. Poderia simplesmente, vou trocar de usuário aqui que é mais rápido. Vou trocar de usuário, já aparece aqui a sessão ainda continua iniciada, ou seja, se eu tivesse algum trabalho, alguma coisa lá, documento do Word aberto ou página, continuaria aberta. Quando eu encerro a sessão, ele fecha todas as conexões. E aqui vou colocar a senha que eu defini, que arroba 123. 123. 123. Então, eu geralmente gosto de trabalhar com o usuário administrador, certo? É uma boa prática aí. Inclusive, quando você formata o Windows 7, o server, quando você faz a instalação do Windows Server, o usuário que é criado, o primeiro usuário é o administrador. Ele pede o usuário administrador e a senha para você colocar. A senha que você tem que definir obrigatoriamente a senha para o administrador. No caso do server, vocês vão ver o procedimento de instalação. Eu devo estar mandando para vocês essa do Windows Server essa semana. E aí vocês vão também instalar essa máquina virtual. Não precisa ser uma máquina tão robusta também. Eu rodei aqui com o Giga, ele rodou para os serviços que a gente vai rodar, que são básicos, dá para a gente simular, certo? Se eu começar a colocar muitos serviços no Windows Server, aí realmente não dá, não. Mas para esses serviços mais essenciais dá. Então, observem que eu loguei como meu usuário administrador. Vou personalizar, né, também ele. Vou deixar ele bem levinho, como a gente fez lá. Deixa o cara bem leve. Vou colocar, obviamente, também, né, os ícones aqui, aqueles ícones que eu constantemente estou utilizando aqui na área de trabalho. Aplicar OK. Tranquilo. Vou trocar de usuário. Vou para o usuário aluno. Vou fazer um logoff do usuário aluno. Entrando no administrador e que arroba 123. No log sempre fica desativado. Cara. Vou aqui em gerenciar novamente. Para quê? Porque eu vou desativar, nesse caso, o usuário aluno. Eu nunca gosto de excluir o usuário, certo? Porque você pode precisar de uma pasta um dia dele. Eu poder simplesmente chegar aqui ou clicar no X, excluir ou excluir. Mas eu nunca gosto de excluir definitivamente, certo? Eu vou só desativar a conta dele. Tá? Desativar a conta. E aí vou fazer um logoff. Vocês notam agora que só apareceu o usuário administrador. Então, o usuário administrador, como foi falado, ele tem permissões totais aqui, né? Consegue fazer tudo nessa máquina.
Pronto, então, primeira etapa concluída, certo? Primeira etapa concluída. Primeiro exercício. Primeiro quesito, né? Então, ele dá o caminho absoluto aqui para você fazer isso, né? Ó. Então, você pode vir aqui, ó, painel de controle, sistema de segurança. Então, se eu fosse pelo caminho absoluto, deixa eu até demonstrar isso aqui, né, para vocês. Painel de controle, sistema de segurança, ferramentas administrativas, e aí chego até o gerenciamento do computador. E aí vai me jogar naquela mesma janela lá, certo? De usuários, de grupos. Poderia vir por ali também, outra forma de você acessar. Existe um comando também, cara, para que você acesse isso. Deixa eu dar o exe aqui, deixa eu ver se eu me lembro o comando. lusrmgr.msc, meu Deus. É isso mesmo. List User Management, né? É como se fosse você estar acessando aqui o Manager, que é o console de usuários, gerenciamento de usuários, né? Então, se você dá esse comando, já vem direto para cá. Tá? Eu acho que esse comando está até no exercício. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no final. Tá. Coloquei alguns comandos aqui que eu estou utilizando na aula, né? Então tá aqui o comando e a função dele. E tá aqui o comando, ó. Abre o gerenciamento de grupos e usuários, né? Para que você acesse rápido aí caso você esteja acostumado aí com comandos, né? Crie 6 usuários. Então agora nossa tarefa ela começa a ser um pouco árdua. Por quê? Porque eu tenho que criar esses usuários nos 3 computadores. Não, nos 2, né? Então se eu tiver 10, tem que ser nos 10. Se eu quiser algo bem organizado. Então vamos lá que minha tarefa não vai... E quando eu crio pelo gerenciador de usuários, pelo console de gerenciamento de usuários, se torna bem mais fácil. Essa criação do usuário, como vocês vão notar. E para isso dar certo, um ponto extremamente importante é que os usuários eles devem ter exatamente o mesmo nome. Você não pode mudar uma letra, uma vírgula, tem que ser o mesmo nome porque é o mesmo usuário. Você errar uma letra já é outro nome. Então, qual que é o padrão que a gente cria? Obviamente, letra maiúscula, né, o nome próprio, né, primeiro nome e as demais letras minúsculas. Então, aqui nós temos os 6 usuários, só fera aqui, né? Thomas Edison, Benjamin Franklin, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page. Larry Page, para quem não sabe, é o cara que criou o Google, né? Um dos fundadores aí do Google. Thomas Edison, primeiro usuário aí, Thomas Edison. Ele não permite copiar, infelizmente, para a máquina virtual. Não sei que eu abrisse na máquina virtual aqui o arquivo. Thomas, tem H lá, meu Deus. É isso que eu estou dizendo, tem que ser certinho, tem. Thomas Edison. Acho que o D é mudo lá, né? Acho que não é nem assim, acho que tem um I aqui. Isso mesmo. Thomas Edison, com N no final. Aí eu pego essa informação, Ctrl C, nome completo, colo, descrição. Posso colocar aqui, por exemplo, né? Funcionário da engenharia elétrica, né? Vamos colocar aqui, engenharia elétrica. Só a descrição do usuário, para vocês poderem colocar pertencente ao grupo RH, funcionário que faz alguma coisa, funcionário do setor tal, funcionário temporário, por exemplo. E aí eu vou ter que atribuir uma senha para ele, certo? Tem que atribuir uma senhazinha para ele. E nesse nosso caso aqui, eu vou desmarcar essa opção. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. O que é isso? Eu definiria uma senha para ele agora. Quando esse usuário fosse logar a primeira vez, ele iria pedir a senha que eu coloquei. E depois já iria pedir para o próprio usuário escolher uma senha. Atribuir uma senha. Só que no caso eu não quero que ele mude a senha. Eu quero que seja a senha que eu defini. Então vou desmarcar essa opção. Vou colocar o usuário nunca pode alterar a senha. E vou colocar a senha nunca vai expirar para ele. Então, a partir de agora, todos os usuários que a gente criar vai ser dessa forma. Não esqueçam de fazer isso quando vocês estiverem fazendo aí, certo?
Qual será a senha? IQ@123. Ativa no lock 123. IQ@123. A partir do momento que eu cliquei em criar, parece que não aconteceu nada. Na realidade, ele criou o usuário, mas ele já abriu a janela para você adicionar um outro usuário. Então, por isso que essa dinâmica ela fica mais fácil aqui. Então, quando eu terminar de criar todos os usuários, eu dou OK, ele vai listar para mim os usuários que foram criados. Benjamin Franklin. Benjamin. Assim, meu Deus. Vamos ver se é assim. Benjamin Franklin com ele. Acho que é isso mesmo. Ctrl C. Ctrl V. Não vou colocar a descrição não, gente, para não perder tempo, certo? E aqui vou colocar assim, IQ@123. Novamente. IQ@123. A confirmação da senha é importante, né? Para que você não corra o risco de colocar a senha errada do usuário aí, o cara não logar. Bill Gates. Famoso Bill Gates. Dois L's, né? Só que Zuckerberg é que é um nome chato para escrever, né, mano? IQ@123. IQ@123. Criar. Próximo usuário. Steve Jobs. Steve Jobs. Então, sempre as primeiras letras maiúsculas, né? IQ@123. IQ@123. Criar. Mark Zucker. Eita, falta o Z. Acho que é aqui. Zuckerberg, sei lá. Zuckerberg. Zuckerberg! Imagina a mãe do menino nordestino botando o nome desse menino, né? Zuckerberg. Zuckerberg, miserável! IQ@123. Tem uns colegas meus aqui das Malvinas que os caras eram só nome de presidente, velho. Era Bill Clinton. Registrado mesmo. George Washington, né? Só nome de presidente americano aí. Ronald Reagan. É, os caras eram criativos. Larry Page, 2RY. Saudoso Larry Page. Larry Page, então, IQ@123. IQ@123. Criar, acho que foi o último usuário que eu criei. Vou fechar o meu console. Vou verificar aqui os usuários. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que todos os nomes estejam corretos, certo? Todas as senhas. Beleza, aqui criou os usuários que eu precisava. Então, se você tiver 10 máquinas nessa rede, você tem que criar os usuários, todos esses usuários, nas mesmas máquinas, tá certo? Em todas as máquinas, aliás. Então vamos lá, gente. Continuando aqui. O que é que ele pede? Cria os usuários. Todos os usuários devem ter a senha aqui, @23. Os usuários não podem
alterar a senha e ela nunca expira, tá? É o que a gente definiu. No disco D ou E, não sei se a gente criou durante a instalação do Windows ou depois, cria uma pasta para cada usuário. Então aqui eu vou ter que usar já o pulinho do gato, né? Eu vou tentar fazer um negócio mais rápido aqui. Por quê? Porque a minha pasta, o meu disco D, apesar que quando eu criei, ele vai criar uma pasta, mas a pasta de usuários. Só que essas pastas elas ficarão em rede. Então eu vou criar uma pasta na redes para cada usuário. Então, obviamente, eu sou um pouquinho mais inteligente, né? Vou copiar aqui o nome. Novo, pasta, Ctrl V, dou um Enter. Bill Gates, renomear, Ctrl C, novo, pasta, Larry Page, renomear, Ctrl C, novo, pasta, okay. Aqui. Às vezes confundo minha máquina real com a máquina virtual, dá um bug na mente às vezes. Ctrl C, novo, pasta, Ctrl V, renomear, Ctrl C, novo, pasta criada, Thomas Edison. Pronto. 6 usuários, 6 pastas. Essas pastas aqui serão pastas diferentes da pasta que vai ser criada para o usuário, porque essas pastas aqui eu vou disponibilizar na rede. Então, em cada máquina, o cara vai ter uma pasta daquela máquina que ele pode jogar na rede. Então, se ele estava trabalhando nessa máquina aqui hoje, e amanhã ele foi para outra máquina, ele pode, pela rede, acessar a pasta dele, que está nessa máquina, e pegar o conteúdo dele. E aí a imaginação de vocês vai aflorar nesse sentido, né? Eu posso deixar isso só em uma máquina, sem problema. Eu deixo todas as pastas compartilhadas em uma máquina e todo mundo acessa lá. Certo? Mas nesse caso, eu estou querendo que cada máquina, todas as máquinas da rede, tenham uma pasta do cara na rede, porque ele vai ter mais de uma opção, nesse caso, para colocar os arquivos dele. Certo? E para a gente também aprender, né? O conceito é para que a gente treine. Certo? Então, o exercício é feito exatamente nesse sentido aí. Então, realize o compartilhamento de cada pasta e defina que apenas o administrador, obviamente, né, tem que ter o acesso ao administrador até para alterar alguma coisa, e o próprio usuário possam acessar. Então, esse compartilhamento agora ele já é diferente. Ele não vai ser o mesmo compartilhamento que nós fizemos, não. Então, por exemplo, aqui na pasta Benjamin Franklin, eu vou clicar com o botão direito para fazer o compartilhamento, como a gente fez na última aula, né, compartilhamento da pasta pública, propriedades, compartilhamento. Vou clicar aqui em compartilhar novamente. E aqui eu vou colocar o seguinte, observe que já tem administradores e o grupo administrador. Vou selecionar o usuário, Benjamin Franklin, que é o usuário da pasta. Vou clicar em adicionar. E eu vou colocar que esse usuário pode fazer a leitura e a gravação da pasta. Então, nesse caso, só o administrador ou algum usuário do grupo administradores, que você pode atribuir um outro administrador, possa acessar essa página aqui, essa pasta de Benjamin Franklin. Então, eu vou clicar em compartilhar. Pronto. Fechar. Da mesma forma, eu vou fazer com os demais usuários. Bill Gates, propriedades, compartilhamento, compartilhar. Bill Gates, adicionar, leitura e gravação, compartilhar. Pronto. Observe o caminho da pasta, né? Barra, barra, contra barra, que é fora da minha máquina, PC01, barra Bill Gates. Se eu quiser acessar essa pasta em qualquer outra máquina da rede, é só digitar esse comando aí na barra do Explorer, no menu executar, que você consegue acessar.
é uma prática também interessante. Às vezes eu acesso muito pelo nome. Então, por isso que esses nomes eles têm que estar bem organizados. Larry Page, adicionar, leitura e gravação, compartilhar. Mark Zuckerberg, propriedades, compartilhamento, compartilhar. Adicionar, leitura e gravação, compartilhar. Steve Jobs, propriedades, compartilhamento, compartilhar. Adicionar, leitura e gravação. Então, notem que é um processozinho, né, complexo de fazer, mas a gente tem que mostrar logo como a gente fazia isso, né? Assim, quando o cara não pode investir no Windows Server, por exemplo, se ele for usar o original, dá para você fazer com o Windows 7 também, com o Windows normal, dá para você organizar também, só que dá muito mais trabalho. Né? Thomas Edison, adicionar, leitura e gravação, compartilhar. Pronto. Se alguém falou aí, tá tranquilo para vocês até agora, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Aqui tá tranquilo. Beleza. Então, gente, definir aqui as permissões para as pastas. Todas as pastas estão compartilhadas. Vocês conseguem observar pelo íconezinho dos bonequinhos aqui. Né? Fechei. Então, segunda etapa também realizado o exercício. Faça o login com algum usuário criado e tente acessar a pasta de um outro usuário no disco D e E. É engraçado, assim, quando eu faço esse compartilhamento, permite que só o usuário, por mais que essa pasta esteja compartilhada em rede, mesmo também de forma local, né? Só esse usuário consegue visualizar o conteúdo dessa pasta também de forma local. Então, vou fazer um login local aqui. Eu vou fazer logoff. É uma boa prática também você logar em todos os usuários que você criou, certo? Vou começar aqui por Benjamin Franklin, ik@123. Observe que a interface do usuário, né? Parte gráfica é a padrão, né? Então é como se fosse um computador que tivesse acabado de formatar, né? É outro usuário, vai ter outros arquivos. Mas é um usuário mais convencional, né? Pode instalar programas, esse tipo de coisa. Geralmente, se for fazer alguma configuração mais avançada, ele vai pedir a senha do administrador para fazer essa alteração, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Se eu conseguir alterar, por exemplo, o IP aqui, vamos ver. Ó, vou tentar alterar o IP, ele já pede a senha do administrador. Né? Então é uma boa prática de segurança, né? Instalar aplicativos, ele vai pedir também a senha do administrador. Então a GPL você pode definir tudo isso. Você pode definir que esse usuário, por exemplo, pode instalar programa. Né? Ele pode instalar programa, ele não pode trabalhar nas configurações do painel de controle, mas instalar programa ele pode. Mas dá um trabalho para fazer que você nem imagina. Mas depois que está pronto, acabou, né? Você faz só uma GPO, aplica para o grupo, aplicou para todos os usuários que estão dentro daquele grupo. Você não precisa fazer isso aí individualmente. Então, em redes grandes, isso aqui ajuda muito, cara. Ajuda muito. Então, ó, estou aqui no usuário Benjamin Franklin. Vou nas pastas de rede que estão compartilhadas, mas nesse momento estou acessando ela de forma local, na minha máquina mesmo. Benjamin Franklin, top, acessei a minha pasta, que é a pasta que eu uso mesmo. Porém, se eu for acessar a pasta Bill Gates e outras pastas, eles vão me dar acesso negado, certo? Essas pastas. Se eu mandar continuar, né? Pasta pública, porque acessou? Porque eu coloquei a permissão para todos, então todo mundo tem que acessar mesmo. Steve Jobs não acessou.
Thomas Edison. Mas se eu mandar continuar aqui, não vai acessar. Ele vai ficar tentando, mas não vai acessar. Certo? Aí talvez peça a senha de administrador para você acessar. Tá? Então, nesse caso aqui já deu certo, né? O usuário. Oh, meu Deus, desliga não. Então, eu vou fazer aqui um logoff. E aí, uma boa prática é exatamente você. Vou usar esses dois usuários como referência, certo? Os primeiros. Para não ter que logar em todo mundo, né? Mas o ideal é você logar com todos, certo? Até para ativar o perfil do usuário e tal. Você pode fazer na sua casa, né? Que os usuários aí, para o pessoal da sua família aí, criar as pastas, define só que aqueles usuários possam acessar, né? Aqueles respectivos usuários aí. Por exemplo, estou no usuário Bill Gates, essa pasta eu tenho que acessar, porém, as pastas anteriores eu não posso acessar, certo? Só a pasta pública. Isso vai acontecer na rede também, tá? Eu estou acessando de forma local aqui. Vou voltar aqui para o usuário administrador e que arroba. Cara, toda vez desativa no lock aqui. 1, 2, 3. Deixa eu só me ver um negocinho aqui, gente. Diretiva de segurança local. Diretivas de conta, diretivas de senha. Aqui algumas diretivas de segurança que você pode colocar para os usuários, por exemplo, definir o tamanho máximo da senha que o cara tem que ter. Eu quero uma opção que a gente utilizava no Windows XP. Diretivas locais. Distribuição de direitos dos usuários. Computador. Aqui, ó, a GPU é mais ou menos isso aqui, certo? Você tem aqui algumas opções, né? Algumas opções que geralmente não estão definidas ou não estão habilitadas, né? E aí você, lá na GPU é isso aqui, aí você sai definindo o que ele pode e não fazer. Algumas regras estão desabilitadas, outras ativadas, outras você pode alterar, né? Então, um monte de regras. Isso aqui são poucas, né? Você imagina a quantidade de regras que você tem lá. Fazer backup, fazer logon com serviços, negar logon, permitir logon na área de trabalho remota. Ó, um monte de coisa aí, só para mostrar para vocês que lá a gente trabalha com essas diretivas, né? Que é chamado de policy lá, né? As regras as políticas de grupo. Então, voltando lá para o exercício. Contra, então, beleza. Então fizemos isso aqui com este usuário. Ver se consegue acessar outra pasta em toda a rede. A gente viu que só consegue acessar a pasta dele, né? Nesse caso, em toda a rede, não. Por quê? Porque a minha outra máquina não está configurada. Então, logo, vamos para outra máquina lá. Espero que dê tudo certo aqui devido a essa ativação do Windows.
Eu vou ter que botar essa máquina na internet só para puxar esses arquivos. Então, boa prática, vou fazer o quê? Vou ativar o usuário administrador primeiro. Conta desativada eu vou desmarcar, vou aplicar, vou dar OK. Definir senha. Prosseguir. E que arroba 123. E que arroba 123. Você olha o trabalho para você fazer isso aí em todas as máquinas também. Usando da boa prática, eu vou logar no usuário. Fazer logo o logout do grupo aluno, né? Não preciso mais fazer, porque eu já mostrei isso para vocês, de que o usuário realmente sai, enfim. Administrador, e que arroba 123. Então, para quem não pegou, eu tô na outra máquina já, tá? Ô, Windows para encher o saco. Clássico. Tá no gerenciamento, né? Do computador. Gerenciamento de usuários. Usuários, grupos locais. Aluno. Vou desativar o usuário. Novo usuário. E aqui eu vou ver se eu consigo, nesse caso, dar o pulo do gato aqui. Se ele copia de uma máquina virtual para outra máquina virtual. Vou ter que digitar todos esses usuários novamente, né? Renomear. Ctrl C. Vai não. É. Podia ter criado. Não, vamos usar a cabeça, né? Vamos usar a cabeça. Aqui na minha primeira máquina, vou fazer o seguinte, cara. Vou fazer o seguinte. Inclusive, acho que eu vou até botar isso no exercício. Vou pegar aquele bloco de notas e vou colocar os usuários aqui, né? E aí os usuários já vão aparecer lá, na outra máquina, né, cara? Usar a inteligência, cara. Às vezes de manhã a mente não funciona tão bem, não, né? Mas vai pegando no tranco. Olha aí, ó. Rapaz. E pior que nas turmas eu fazia passo a passo, cara. Criava um usuário de um lado, criava um usuário do outro. Até para os caras também pegar, né? O cara que não pegou, cara, segundo momento pegar. Mas como vai ficar gravado aqui, na realidade eu fazia a primeira e eles faziam a outra, né? Quem fazia a outra são os próprios alunos, né? Mas como vai ficar gravado, dá pra gente ganhar um tempo aqui, né? Nomear, Ctrl C, Ctrl V, renomear, Ctrl C, Ctrl V. Arquivos, salvar, fechei. Pronto, botar lá pro PC2. Na realidade eu tenho que ir na rede, né? PC01, na pasta pública. Olha aí, ó. Vamos lá, se vai dar certo agora. Benjamin Franklin. Novo usuário. Ah, agora vai, hein? Agora dá rock. IQ, arroba, 123. IQ, arroba, 123. Mesmo usuário e mesma senha em todas as máquinas, certo? O cara vai ser o mesmo usuário. Você só tem que definir a senha igual para todos? Não, cara. Você vai definindo as senhas para cada um aí, diferente, obviamente, né? Que a gente só está no experimento, né?
uma simulação genérica. Larry Page, Ctrl C. Rapaz, como é rápido. Eu vou deixar esse bloco de notas já pronto. Vou fazer um script para fazer isso aqui também, né? Ué, pegou só o Jobs. Steve Jobs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Todos os usuários criados. Vamos agora para suas respectivas pastas. É, galera, trabalhinho aí, né? Mas ócio de ofício, né? De ofício. O cara vai fazer o trabalho, mas fazer só uma vez, né? Então, estou fazendo exatamente a mesma coisa que nós fizemos aí na outra máquina. Prontinho. Todas as pastas foram criadas. O usuário administrador, vou fazer um logoff para não deixar tão pesado. E os usuários abertos ao mesmo tempo, a sessão iniciada, né? Requer processamento, né? Então, é bom a gente
A gente não vai voltar para aquele usuário logo, a gente. E com a gente tá com uma máquina bem limitada também, né? Vou ter esses dois usuários como minha referência. Benjamin Franklin e Bill Gates. Então, vamos ver se deu certo, né? Benjamin Franklin eu acesso, Bill Gates não. Se caso eu acessar algum desses usuários, a configuração que você fez está errada, tá? Fazer logoff. Bill Gates. Ike, arroba, 123. Vai queimar meu vídeo é esse Windows pirata, mas pelo menos a Microsoft tá sabendo que a gente tá usando só para aula, né? Ninguém tá usando o Windows em casa pirata, não. Ninguém faz isso, não. Só compra original. O meu é original. Realmente, vem na licença original, é o Windows 8, mas ninguém vai, né? Ninguém vai discutir por causa, né? Dois décimos, né? Eu instalei o Windows 10, ele não pediu nem licença nem nada, já instalou direto, então, né? Pois ninguém vai discutir. 8, 10, de 8 para 10 é besteirinha, né? É. 2 unidades só. Pronto, deixa eu voltar aqui, senão eu me perco meu raciocínio, que aqui o cara tem que estar focado. Beleza, Bill Gates, vamos só conferir aqui se Bill Gates está acessando a pasta dele, não está acessando outra pasta. Bill Gates, beleza. Larry Page, não. Beleza, show de bola. E aí, gente, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou com o usuário Bill Gates na segunda máquina no PC 02, como vocês podem notar aqui. Vou pesquisar a minha rede aqui, ó. Nesse caso PC 03, né? Mas lá no VirtualBox o nome está PC 02. Vou acessar o primeiro PC da rede. Olha o tanto de pasta que apareceu compartilhada lá. São aquelas pastas que estão na rede. Lá no disco dele, lá na partição arquivos de rede. E aí eu tenho várias pastas aqui, inclusive a pasta Bill Gates. E aí eu vou deixar aqui, ó. Deixar um arquivozinho lá. Arquivos. Arquivos do PC 1. Não, vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui, Bill Gates, e vou novo, documento de texto, trabalho, arquivos do PC 02, certo? Arquivos do PC 02. Então, imagine que isso aqui seja o arquivo que eu trabalhei hoje aqui. Hoje Bill Gates está trabalhando no PC 02 e, obviamente, ele já deixou isso na pasta de rede dele aqui, certo? Dessa máquina. E aí, vamos supor aí que Bill Gates fez logoff. Aí chegou no outro dia para trabalhar, né? Aí o administrador disse, olha, vai trabalhar no PC1 hoje, cara. Aí ele vai dizer, eita, cara, mas eu tenho uns arquivos, né, que eu tava trabalhando lá no PC2. Aí o que é que Bill Gates vai fazer? Bill Gates vai vir aqui na rede, vai procurar o PC2, que é o 3 na realidade, né? Vai procurar a pasta Bill Gates. Eita, meus arquivos que eu trabalhei lá. Aí o que é que eu posso fazer com esses arquivos? Eu posso copiar os arquivos, por exemplo. E aí eu posso jogar na minha pasta local também, né? A pasta local dele aqui, desse PC, certo? Então o arquivo que estava lá eu trouxe para cá e aí, gente, é só usar a imaginação aí, né, para definir o que vocês querem fazer. Contanto que vocês têm que entender que vocês têm dois acessos. PC01, PC01. Bugou legal aqui o negócio agora, né? Olha só, ficou dois PC01 aqui.
Deixa eu ver quem é esse cara. Talvez porque os arquivos estão mesmo lá, né? Não sei. Olha só, vai que estranho. Agora voltou ao normal. PC03. Bill Gates, não posso acessar. Larry Page, não posso acessar. Pública, posso, né? Na rede, certo, gente? Isso aqui eu tô acessando o PC03 lá, tô no PC1. Steve Jobs não posso acessar. Mark Zuckerberg também não posso acessar. Mas Benjamin Franklin, que é a minha pasta lá nesse outro PC, eu também posso. Beleza? Então verificou-se aí que as pastas só puderam ser acessadas pelos usuários que tem um nome, né? Ou seja, que tem um nome ativo naquele compartilhamento. Então, deixa de ser agora um compartilhamento de recursos mais abrangente, né? Passa a ser algo mais centralizado mesmo, certo? Vamos ver aqui. Com este recurso, o usuário vê se consegue acessar as faixas em toda a rede. Então, a gente acabou de fazer esse teste, certo? Então, nós vimos que um usuário nessa máquina, logado aqui, ele tem uma pasta local, mas também tem uma pasta em rede na outra máquina, e só o usuário consegue acessar aquela pasta. Tranquilo? Vocês conseguiram entender, gente, essa parte aí? Entendi. Conseguiram visualizar isso aí também já no ambiente aí empresarial de vocês? Geralmente assim, não se faz cada máquina colocar uma pasta, geralmente coloca uma pasta só em um computador que você define como uma espécie de servidor, né? E aí coloca tudo lá. Mas se você quiser fazer isso aí também não tem problema nenhum. Cada máquina, o usuário tem uma pasta na rede também que ele pode estar jogando conteúdo lá, enfim. Aí você não precisa criar pastas para todos os usuários. Você pode definir quais usuários podem ter pastas, criar uma pasta só, enfim. Aí como diria Capitão Planeta, o poder é de vocês, né? Quem assistiu o Capitão Planeta aí, acho que só Felipe mesmo. Eu assisti ainda. Jane também. Jane tem uma cara que assistia Fantástico Mundo de Bob. Assisti, era bom. Era bom, assistia muito Fantástico Mundo de Bob, era ótimo. Assisti ainda. Vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Que a gente tem que terminar aqui, tá? Hoje. Então, ative o recurso da área de trabalho remota do Windows, RDP, e permite que os usuários criados consigam acessar. Então, vamos lá. Vou começar aqui pela minha máquina. Vou entrar aqui no administrador e que arroba 123, estou no PC1, tá? Aí, como é que eu faço para ativar a área de trabalho remoto do Windows? Isso tem que ser ativado nas duas máquinas, certo? Tem um caminho absoluto lá que eu coloquei para vocês, que é painel de controle, sistema de segurança, aí vem sistema, configurações avançadas do sistema remoto, certo? Ou, simplesmente, propriedades. Meu computador, propriedades. Configurações avançadas do sistema, guia remoto, permitir conexões de computadores que estejam executando qualquer versão da área de trabalho remota. Permitir conexões somente de computadores que estejam executando área de trabalho remoto com autenticação no nível de rede, mais seguro. Isso aqui é para quando as autenticações elas são realizadas no servidor, no domínio, certo? E aí, pelo nível que você estabeleceu na rede lá de acesso, é que eles vão poder logar os usuários que foram definidos, criados lá na rede. Você pode criar definir isso lá no domínio. Então aqui, como vai ser de forma geral, vou colocar essa aqui, que é a mais comum. Vou selecionar o usuário, o administrador já tem acesso a isso aí. E aí aparece uma janelinha diferente, que a gente vai acostumar com essa janelinha lá, que é os usuários avançados, né? Para você adicionar usuários de forma mais avançada, que é a janela que o Windows Server usa, por exemplo. O Windows NT usa. E aí eu venho aqui avançados, localizar agora, tocando a música. Então eu vou colocar aqui que os usuários Benjamin Franklin, Bill Gates,
certo? Apareceu aqui, ó. Eles consigam fazer esse acesso remoto, tá? Ok, aplicar. E aí, vou lá para outra máquina. Obviamente, eu tenho que ativar isso também na outra máquina, certo? Vou entrar como administrador e que arroba 123. Perguntar depois. Propriedades. Então, vou adicionar aqui os mesmos usuários também, certo? Vou adicionar outros usuários também. Vou deixar só administrador também, não tem problema não, tá? Vou deixar outros porque às vezes o administrador não acessa, o Windows tem uns bugzinhos remoto. Mas vamos tentar. Então, vou fazer logoff aqui desse usuário. Então, ativei o RDP, certo? Remote Desktop. Imagine agora que eu estou aqui no PC1, ou estou lá no PC da administração, sou do TI, né? Estou aqui no meu PC, do meu servidor, e o usuário lá numa máquina. PC1 seria o PC do técnico da rede, né? Do cara do TI. E aí ele precisa acessar remoto outra máquina. O cara, vou dar um acesso, o Ndesk. Aí você vai lá, o cara vai baixar o Ndesk, o cara não sabe baixar o Ndesk. Aí precisa da sua senha para instalar, burocracia. Então você já deixa um esquemazinho desse pronto, porque se o acesso for local, isso dá para fazer via internet também, só que você precisa do IP da pessoa na internet, certo? E você tem que habilitar também esse serviço, tem que, por exemplo, abrir a porta para esse serviço no seu modem, que é a 3389, que é do Remote Desktop da Microsoft. Mas funciona também pela internet, você consegue acessar máquinas pela internet, se você tiver endereço público, certo? Dessas máquinas. Então, como é que eu faço para acessar o utilitário, né, o console dela de trabalho remoto? Então já apareceu aqui para mim, ó, quando eu ativei, conexão dela de trabalho remota. Né? Geralmente ele fica aqui em acessórios. Conexão dela de trabalho remota, né? Mas também tem um comando, geralmente eu uso mais o comando, que é isso aqui, ó. Só você memorizar essas siglas. Movimento do Sem Terra de Santa Catarina. Os caras já vão dizer que eu sou comunista ainda. Movimento do Sem Terra de Santa Catarina. Que é Microsoft Terminal Service Console. Ou Connection, sei lá. E aí aparece o utilitáriozinho do próprio Windows, e então eu preciso saber o IP, o nome da máquina que eu quero acessar, certo? Mas lá a máquina lá, PC, deixa eu só confirmar se é 02 ou 03 lá. Vou pelo IP, né? Para não ter dúvida, vou pelo IP. 192.68.0.3, salvo engano, não é isso? Ele já aparece para me colocar as credenciais, vou colocar primeiro como administrador. Administrador. E a minha senha, IQ, arroba 123. Vou dar um OK. Às vezes o VirtualBox demora um pouco. Ele está pedindo que é um certificado, que ele vai gerar um certificado para essa conexão, né? OK. Aguarde. E aqui, se vocês puderem notar até a mensagem de falsificação, eu estou acessando por meio do PC1, o PC2, e o PC2, por exemplo, ele fica como se tivesse logado no administrador, uma sessão iniciada, né? Outras pessoas não podem utilizar. Por quê? No caso do Windows 7, 10, os usuários conseguem acessar outros computadores, mas não de forma simultânea, certo? Cada usuário de por vez. Então, se eu entrar com outro usuário, vai derrubar o que eu estou utilizando nesse momento agora, certo? Por exemplo, já o Windows Server, ele tem um recurso de terminal server, servidor de terminais, que ele permite que múltiplos usuários acessem ele. Então, múltiplos usuários acessam ele em sessões diferentes.
Então você pode ter várias pessoas trabalhando lá, tem um número, enfim, você pode definir, você tem que comprar licença de terminal server para isso, né? Geralmente o cara pirateia também, bota 9.999 acessos. Então a gente coloca lá 9.000, 10.000 acessos simultâneos. Então isso quer dizer que 10 usuários podem acessar aquela máquina remotamente simultâneo. Então muitas empresas utilizam dessa artimanha. Tipo, as estações dos clientes são a máquinazinha mais fraca, que serve simplesmente para conectar remota a outra máquina, compra um servidor top, né? E aí cria todos os usuários no servidor e a galera loga via terminal server. Então a galera não está usando o recurso da máquina dela, ela só está acessando remoto o servidor. Então todo o processamento é realizado por servidor e a estação dela, por exemplo, um tablet, um celular, um dispositivo mais inferior, só serve basicamente para acessar remoto, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Por exemplo, eu estou aqui na minha máquina real, essa aqui é a minha máquina real, mas aqui eu tenho acesso lá à máquina dele e aí o processamento está sendo feito na máquina dele lá. Certo? Então, por exemplo, lá eu poderia chegar lá, fazer uma manutenção, adicionar um programa, remover um programa, alguma coisa que o usuário está tendo dificuldade lá, né? E aí terminei de fazer o meu trabalho lá e tal, fechei, ok, encerrou a sessão, o computador, obviamente, volta a ficar disponível lá para a pessoa utilizar. Tá? Deixa eu só fazer um logoff aqui. Aliás, vamos fazer um. Vou entrar aqui com Bill Gates e que arroba 123. Aí Bill Gates vai acessar quem? Bill Gates vai acessar a conta Bill Gates do outro lado, obviamente, né? Então vamos lá. Movimento do Sem Terra de Santa Catarina. 192.168.0.1. Lembrando que pode ser o nome também, certo? Servidor PC01. Bill Gates e que arroba 123. Isso aqui só funciona se tiver senha de usuário, certo? Nome e senha de usuário. Apareceu essa janelinha, já quer dizer que deu certo, já está exibindo o certificado da conexão. Outro usuário está conectado, possivelmente porque é o servidor. Se deseja derrubar outro usuário, foi até educado, né? Sim. Aí, ó, é engraçado, ele vai pedir, ó, que o usuário Bill, na outra máquina, que o usuário Bill Gates está querendo se conectar e está dizendo que minha máquina será desconectada em 30 segundos. E aí eu dei um ok e vamos ver aqui se Bill Gates agora vai, né? Olha lá. O administrador tem moral, cara. O administrador estava logado e perguntou ao administrador se eu queria derrubar ele, né? E aí eu tô lá na primeira máquina agora, só que tô lá no usuário Bill Gates, cara. E aí é você usar a sua imaginação agora, né? Quantidade de coisas que dá para você fazer com isso. Eu uso muito mais com suporte remoto, certo? Inclusive no Windows Server você consegue ver, se você quiser, todas as telas simultaneamente, assim. Dá para você abrir várias telas de acesso remoto, trabalhar com várias telas simultaneamente. Aqui você também consegue, certo? Você pode abrir outra seção aqui e trabalhar também se quiser. Tranquilo, então é isso. Remoto desktop do próprio Windows é isso aí. Professor, para poder acessar como Administrou. Quase que eu ia falando isso. Tem que colocar lá no perfil ele também, ou pode deixar só o Bill Gates? Não, lá se você. Não sei se você observou. Deixa eu colocar aqui. Não sei se eu vou conseguir acessar por esse cara aqui. Ele não deixa, não. Ele colocar a senha. Já que eu tenho que colocar a senha, eu vou logo para o administrador. E que arroba 123. É porque eu coloquei só Benjamin Franklin e Bill Gates e deu erro na hora que eu fui tentar acessar outro. Remoto. Tu marcou essa opção aqui? Marquei. É porque o administrador aqui, no caso, ele já tem acesso, tá vendo? O administrador já tem acesso. No caso, eu fui lá em... Caso der errado aí, assim, não sei por que deu errado, né? Não era pra dar, não. Você viu que aqui rodou legal. Aqui tem falando, Tá usando o Windows 7? Enrolei com essa palavra. Já tem acesso, tá falando que já tem acesso, mas eu não consegui. Eu coloquei pelo IP lá. No caso, o IP... máquinas? Fez. No caso, o IP...
Vou até conferir na outra aqui. Confere que tem que ser feito nas duas máquinas isso aí, certo? Tá aqui também, tá dizendo que o admin tem acesso também. E aí As duas. Então, no teu caso é o administrador que não está acessando, é? eu tentei, coloquei o IP, só que ele aparece conectando e dá erro. Nenhuma das máquinas aí não acessou. O outro usuário, Bill Gates, Benjamin, conseguiu acessar, não? Eu não tentei não, só tentei como um admin. Tá, as placas estão em rede interna, né? Então, Tá pingando uma com a outra. Aquele tudo tu fez, né? tá, Ativou o compartilhamento de tá. recurso. Elas estão se Uhum, enxergando. Sim, outra coisa que você pode fazer é o seguinte, né? Você pode, por exemplo, vir aqui no grupos, ó, área de trabalho remota, observe que já tem Bill Gates e Benjamin Franklin aqui. Aí você pode ir lá e adicionar o usuário também a esse grupo, né? É a mesma coisa que eu fiz quando eu ativei lá, eu coloquei eles no grupo. E ter colocado administrador, administradores aí também, mas era para funcionar. Eu acho que foi alguma coisa no percurso aí que. uhum. Beleza, então, voltando lá para o exercício, só para a gente finalizar aqui. Grande exercício comprido, né, cara? Ativo o recurso da área de trabalho remoto, RDP, permite que os usuários consigam acessar, acesse painel de controle, sistema de segurança, aqui é o caminho, através da conexão da área de trabalho remoto, estabeleça a conexão remota de forma organizada em todos os computadores. Então lá no laboratório a gente faz, um fica acessando o outro e tal. Então, ó, configure seu computador para obter IP e DNS por DHCP. Então, por quê? Porque agora, nesse caso aqui, eu vou precisar da internet, tá? Essas máquinas aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é no VirtualBox e... Não, reiniciar não, pelo amor de Deus. Ctrl... meu Deus. Visualizar, modo escalonado, Ctrl C. Eu vou vir aqui no meu dispositivo, certo? Interface de rede. Configurar a conexão de rede. E nessa vez aqui eu vou colocar em Bridge, certo? Porque eu quero que ela fique internet, mas todas fiquem na mesma rede. Placa e modo Bridge. Só que eu vou ter que mudar o IP lá, obviamente, né? Vou ter que mudar o meu IP lá. Vou vir aqui central de rede do compartilhamento. Conexão local. Propriedades. E aí eu estou colocando meu IP. Meu IP aqui vai ser atribuído por DHCP, certo? Obter IP e DNS automaticamente. Mesma coisa aqui na máquina 2. Central de rede e compartilhamento. Aliás, preciso logo fazer a alteração no VirtualBox. Dispositivos, rede. Rede em modo Bridge. Ok. Conexão local. Propriedade. Aliás. Porque eu estou com o usuário. Estou com o Bill Gates aqui, né? Fazer logoff. Você podia fazer lá também, certo? Era só botar a senha do administrador. Deixa eu verificar. Pô, primeira máquina, observe que já deu conexão local e deu conexão com a internet. Agora, trabalhar aqui com o Explorer vai ser não, né? Se botar o Chrome também, misericórdia. www.google. Eita. Pronto, tá pegando para IP público, né? Esse IP do Google aí, tem internet. Se você internet, pega para IP público, né? Para saber se o seu defeito é de software, camada de aplicação,
ou se é de hardware. Porque se pingar aqui para um IP público, o seu defeito é na camada de aplicação. O resto das camadas são normais. Algum navegador seu aí tá com... Ou algum vírus mudou o proxy do seu navegador aí, tá lhe redirecionando para um canto que não tem nada a ver. Até mesmo o DNS. Perguntar depois. Deixa eu botar o nosso amigo, né? Cara, depois que o cara começa com o Ninito, o cara não quer nem ir no site mais do Firefox baixar nada. O cara quer ir direto no... Vou botar o Opera, velho. Acho que deve ser mais leve, eu acho, né? Sei lá. Deixa eu alterar aqui para o modo adicional novamente. Bonitão ali pediu qual a rede que eu quero, o perfil, né? Eu vou configurar a rede pública, que é o meu perfil que estava anteriormente. Pessoal, as alterações que eu fiz mudou? Não. Da mesma forma, certo? Vamos ver agora na minha rede aqui se aparece mais alguém, né? Além do PC01, PC02. Possivelmente deve aparecer mais gente. Talvez eu precise reiniciar, mas aparece. Ele pegou o IP do meu roteador aqui, né? Aí por isso eu vou usar um IP scan exatamente para ele... Ó, tá vendo? Tá funcionando normalmente, porque só mudei o IP, a faixa de IP, certo? Mas as configurações elas permanecem, tá? Eu tô com o administrador, posso acessar todo mundo, né? C03. Beleza? Você só mudou o IP aqui, tá? Então, close, eu abri o navegador aqui, coisa se pede para me fazer o quê? Ele pede, coloquei IP, acesse IP Scan. Pronto, IP Scan é exatamente para você descobrir as máquinas que você tem na rede, escanear, às vezes porque o Windows tem bug, às vezes o Windows não mostra, às vezes você tem que reiniciar. Tem que ativar algumas coisas aqui também para ele mostrar, enfim. Principalmente o 10 tá cheio de frescura. O cara tem que habilitar uns serviços lá, senão ele não mostra as máquinas não. Depois que... Bug do Windows, né? Mas que as atualizações elas vão corrigindo. IP Scan. Baixar aqui um aplicativo para no trabalho. Então, às vezes você quer descobrir o IP de uma impressora, o IP de um dispositivo que está na sua rede, que você não sabe. Aí você usa o IP Scan para fazer essa descoberta, certo? Ele vai escanear toda a sua rede, verificar o que é que tem compartilhado. Nesse caso, eu só vou executar mesmo, não vou nem instalar, não. Aplicativo que eu uso muito. Às vezes não quero ir na impressora para saber o IP dela, né? Então, se não souber o nome dela para dar um ping para ela, verificar, ele vai verificar a minha faixa de IP aqui. PC01, olha só, tanto de coisa que já apareceu aqui, né? Já apareceu o meu PC, né? Apareceu o meu PC, o 921.7. Já apareceu o 9268.1.3. Já apareceu um Xiaomi, que é o celular aqui da minha mulher. Esse aqui é o meu celular, o Mac dele, ó. Então ele está listando para mim todos os dispositivos que estão na minha rede, né? Então aqui ele PC01 1.1, esse aqui é o modem da BrisaNet, ó, Fiber Home Telecomunicações. Esse é o modem da Brisa.
a nossa BrisaNet. Esse é o IP1, IP2 que recebeu. Até para você ver se não tem conflito de IP, né? Por exemplo, PC1 e PC2. Ó, tem as pastas compartilhadas. Você pode clicar, acessar aqui a pasta se você quiser, por aqui mesmo. Tá vendo que ele abre? Né? Então, o IPscan, cara, é um programa uma ferramenta que eu uso, assim, das mais simples, né? É uma ferramenta que eu uso aí constantemente. Ele vai lhe mostrar todos os IPs da sua rede, impressora, tudo que tiver, ele faz uma relação. Então, isso aqui para mostrar que às vezes o Windows, né? O Windows ele não me mostrou aqui. Talvez se eu reiniciasse. Por quê? Porque pelo menos o meu computador ele já era para aparecer aqui. Né? O bicho fica mais lentinho, né? Porque eu agora estou com o navegador aberto. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se aparece. Aí talvez eu tenha que reiniciar. Por isso que o Windows tem esses bugzinhos. Deixa eu digitar aqui. Tentar digitar, me achar pelo caminho absoluto aqui. Deixa eu ver como é que tá meu nome aqui. Pesca. Franca com K, com C mesmo. Apareceu, né? LG, a TV aqui de casa. Acho que a TV a menina ligou agora, por isso que apareceu agora. Ó, tá pedindo, ele me achou, mas tá pedindo minha autenticação, né? Porque o meu computador não tá liberado para fazer essa conexão. Então ele tá pedindo a autenticação de um usuário do meu computador, certo? Eu teria que digitar um usuário do meu PC aqui. Então aqui é massa que você consegue fazer a interação da sua máquina virtual com a máquina real, né? Então dá para você montar uma máquina só e ficar fazendo a interação entre a virtual e a sua real e fazendo essas combinações aí, essas possibilidades. Né? Inclusive, às vezes o cara habilita o DHCP do servidor aqui, quando o cara está usando o server, habilita o DHCP, essa máquina virtual sai endereçando a sua rede todinha e derruba a sua internet. Então cuidado aí quando vocês forem fazer esse tipo de coisa aí, porque se você usar a placa em modo Braille, as máquinas estão na mesma interface, tá? Como se todo mundo tivesse conectado no mesmo switch. Tenda, pronto, apareceu mais um aqui, ó. Aos poucos ele vai aparecendo mais. Tenda esse meu roteador. É exatamente o roteador que eu repito aqui, porque o da Brisa eu jogo na sala e o da Tenda eu repito. Ele tá como repetidor, ele aparece geralmente. Deixa eu ver aqui. Aparece o maisinho, né? E inclusive tá dizendo que tem uma página HTTP do roteador disponível aí. Que é exatamente a página de configuração dele. Ó. Deixa eu jogar aqui no. Que fica mais apresentável, né? Então você quer acessar o roteador, você bota o IP scan, escaneia a rede, vai achar ele a página dele no centro. Observe que eu realmente tô um cara totalmente muito assim responsável que eu não botei nem senha, né? Então esse cara ele tá configuração da rede sem fio, então aqui é o nome da minha rede e tal. E ele tá com rede, né, universal esse carinha aqui. Então ele pega o sinal do meu outro roteador, que é esse FMNet que eu mudei o nome, né? Brisa não, eu mudei o nome dele. E aí eu 97% ele chega e repete para mim aqui, o aparelhozinho utilizado como repetidor universal, ele pega o IP lá da Brisa e joga para mim aqui. Poderia ser como o ISP, né? Que é o modo cliente, onde ele pega e joga um IP diferente. Modo AP também, basicamente joga. Ele joga o mesmo IP, mas você pode mudar o nome do aparelho também, assim como esse. As configurações, umas variações. Então aqui é meu roteador, galera, né? Então observa aí, né? O IP Scan ele ajuda a gente aí de várias formas, né? Então o exercício me pede também para baixar esse aplicativo aqui, ó, Ndesk. Não sei se vocês conhecem. Você tem outros também, tem Vim, né? Você tem o Show My PC, você tem alguns equipamentos, alguns programas que fazem essa função. Eu uso o N10 porque ele é mais enxuto, né? Ele é mais enxuto, aí fica bacana. Descarregar agora. Ela tá baixando ali já. Aquela velha travada básica, né? Vou instalar aqui o Ndesk. Eu posso instalar ele, posso só executar ele. Instalar o Ndesk nesse computador, posso clicar ali, ó.
sei se vocês viram. Cliquei aqui, instalar o Ndesk desse computador, porque quando eu instalo ele, ele me permite, por exemplo, ter atribuições de administrador. E às vezes quando eu só executo ele, eu quero clicar numa janela de confirmação, ele não deixa, porque ele não dá tipo, permissões. Então é importante você instalar o Ndesk, certo? Instalar mesmo, não só baixar. Tá bom. Aqui é o executável, né? E aqui é o atalho dele. Já está sendo executado aqui. Então o Ndesk ele vai fazer o quê? Ele vai me mostrar a minha ID e aí eu vou fornecer essa ID para alguém que queira me acessar. Então, no caso, eu vou fazer um exemplo aí no outro PC, né? Aqui eu só vou baixar o Ndesk mesmo para a gente ganhar tempo. Máquina virtual, quando começa a abrir os navegadores, o negócio começa, o caldo começa a esquentar. Ué, Ndesk, vou aqui no site oficial, certo, gente? Sempre baixem as coisas pelos sites oficiais das empresas. Nunca vá pelo baixo aqui. Você sabe bem, né? Eita, Chrome, velho. Esse Chrome Explorer, né? Seu jeito é instalar o Opera mesmo. Cara, é o costume do cara ir pro Ninite, né, velho? Outra ferramenta aqui fantástica, nessa que eu mostrei para vocês, o Ninite. Opera é baseado no Chromium, né? O Chrome também é baseado no Chromium. O Chromium que é um projeto de navegador open source, né? Então, o Opera é baseado nele, o próprio Chrome do Google é baseado nele também. A gente pensa que é vírus, né? O Chrome é vírus. Não, o Chrome é o original. Geralmente Linux, né? Usa. Você vai baixar lá o Chrome, você usa o Chromium lá no Linux. Agora tem o Chrome para Linux, né? Mas antes a galera usava o Chromium. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou, através dessa máquina aqui, preciso fazer um acesso remoto. Ah, professor, mas você está na mesma rede local, né? Eu vou fazer um remoto externo, acesso externo. Imagino que eu esteja no outro local lá, sabe? Vou mudar essa resolução aqui que tá horrível. 800 por 600. Tá melhor. Mas assim, a minha janela ficou lá em cima. Vamos ver aqui. Beleza. Navegador Opera. Cara, isso não é a internet, não. É a máquina mesmo, né? Dificuldade de processar. Os caras falam, minha internet tá lenta, né? Na verdade, não é nem a máquina, não.
Não é nem a internet, aliás, é a máquina do cara, né? Vamos instalar. Então você vai pedir para o seu cliente instalar o Ndesk. O Ndesk é bem bacana porque você clicou, já aparece descarregar agora, aí você fala para o seu cliente, ó, baixa o Ndesk aí. Aí o cliente lá em outro estado, outra cidade, vai baixar, né? Precisa, obviamente, aí estar conectado à internet. Vou instalar, sempre é uma boa prática você instalar o Ndesk, se você vai usar. Se você não vai usar, corriqueiramente, você manda só o cara instalar mesmo. Instalou, vou deixar o Ndesk executando, ó. E aqui é a minha numeração, ó. Então você vai dizer ao cliente, por favor, senhora, ou senhor, né? Passa sua ID para mim, né? Então, o senhor lá, a pessoa vai dizer, né? Ah, meu filho, é 283, você digita aqui, tô no PC1, né? Tô fazendo isso para quem não fez. Talvez o pessoal alguém já tenha feito isso muitas vezes, né? 802, 740. Então a pessoa lá vai dizer o ID dela, certo? 740. Ela me forneceu o ID, tô no meu PC aqui, vou mandar conectar. Estabelecendo a conexão, ele vai para a internet para voltar para cá de novo, né? E aí vai chegar uma solicitação lá na outra máquina de uma conexão, eu vou aceitar. Aceitei, então aqui é o lado do cliente, certo? E aqui eu vou voltar para o lado do computador. Capacidade de vídeo limitada, então aqui eu já estou acessando lá, ó. Certo? Ó, vou fechar a janela lá. Eu ver que a janela está tirada lá. Vou colocar aqui só um aviso lá, né? Está pronto. Pronto. Aí, vou abrir aqui, está pronto. O atendimento remoto foi R$ 150. Deposita na minha conta. Você foi lá, desinstalou um antivírus da mulher, tirou o Baidu, sei lá, alguma coisa do tipo. Pede para a pessoa depositar na sua conta. Antes, eu faço isso antes, né? Caso der errado, eu devolvo nele para a pessoa. Porque às vezes o cara diz, não, eu deposito depois, nunca deposita, né? Salvar. Pronto, fiz a configuração para a pessoa lá. Encerrei aqui o Ndesk no meu PC. Aí a pessoa já encerrou lá, ó. Tô no computador da pessoa lá, então chegou já a cobrança para ela lá. Então isso aqui o cara usa muito, cara. Ndesk é sempre bom você ter aí. Principalmente eu que trabalho com empresa, eu tenho que deixar esses Ndesks rodando lá. Eu, na realidade, eu uso um artimanha diferente. Eu deixo só um servidor com um Ndesk, né? Um computador lá e do computador acesso local às outras máquinas. É mais seguro, né? Então eu só tenho uma conexão também. E esses programas geralmente são licenciados, eles não permitem múltiplas conexões. Se você começar a usar muito tempo e múltiplas conexões, ele vai pedir para você pagar. Então eu uso geralmente em uma máquina só. E quando eu acesso essa máquina, eu acesso local via utilitária de trabalho remota, né? Ou um Team VNC da vida, um VNC Vim, alguma coisa do tipo aí. Outras aplicações aí para acesso remoto, tá certo? Vamos ver se o nosso. Vou desligar a máquina aqui. Vamos ver se nossos assistentes têm mais uma coisa. Acesse a internet e baixe o programa IP-Scan. Examine a sua rede. Baixe e instale o programa Ndesk. Acesse outro computador remotamente. Então, nosso exercício aí foi concluído com êxito. Certo? Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí, né? Saiu algumas pessoas, né? Daniel acho que saiu aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês não conseguirem fazer esse exercício nesse primeiro momento. Que assim, se vocês depois adquirirem um computador, dar uma melhorada no PC aí, né? Vocês consigam fazer. Mas o procedimento é esse, né? Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Deu para entender bem esse processo, a resolução do exercício aí? Felipe teve um probleminha lá, Felipe, mas vamos tentar fazer de novo, tenta corrigir para ver, porque tem que funcionar. Depois eu tento fazer de novo.
tem que funcionar. Às vezes um detalhezinho que você esqueceu, dá uma olhada na aula novamente, porque assim, funcionou para mim, tem que funcionar, beleza. Verifique se as configurações do VirtualBox estão certas mesmo, as interfaces, em rede interna, enfim. Tá, né? Porque você está acessando aí. E aí, Jânio, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Guilherme aí, Guilherme. Guilherme tá só o Inco, né? Acho que ele foi embora faz tempo. É bom aqui porque tem essa interação. Então, galera, essa aula fica gravada, tá? Vai ficar gravada aí para vocês. Guilherme tá aqui. Vou registrar a presença de vocês aqui, né? Então, espero que vocês repliquem novamente esse exercício, que na próxima semana, durante a semana, eu estarei postando aí, disponibilizando para vocês o link da imagem do Windows Server, para vocês instalarem na máquina de vocês, e tem que estar, pelo menos, o Windows instalado sábado, certo? Sábado o Windows já tem que estar instalado. Naqueles que forem praticar. Aqueles que não forem praticar, o Windows Server vai estar instalado na minha máquina e vou fazer a mesma prática, vou deixar gravado e vou disponibilizar para vocês também. E a gente vai fazer as comparações da prática que a gente fez agora, que é uma rede mais básica, né? Apesar de hoje a gente ter aumentado um pouco o nível, mas isso ainda é básico, para uma rede com Windows Server, e você vai ver que, apesar de parecer no primeiro momento mais complexo, vai se tornar muito mais fácil, porque isso tudo é feito de forma centralizada. Tranquilo, gente? Beleza. Então, tranquilo. Desejo um bom final de semana a todos aí, e aí até a próxima, tá ok? Valeu, professor. Até a próxima. Até mais.